Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. A de hoje é de problemas atuais em bioética para a turma da enfermagem. Estejam bem, se cuidando do próximo, né, que não estejam se expondo desnecessariamente a fatores de risco que possam levar à contaminação do Covid. Cadê o resto do pessoal? Quem for chegando, gente, por favor, coloque nome e sobrenome para eu ter um controle de quem está assistindo a aula, tá? Então, diante da situação a qual estamos vivendo agora, né, com esse vírus, nossas aulas tiveram que ser adaptadas ao formato virtual, mas todos os dias no horário da nossa aula estamos aqui presentes. Bom, Der Cardoso aqui está dizendo: boa noite, prof. Perdi a aula de terça de manhã, mas vou assistir a de agora. Sem problemas. Júlia. Sem problemas, Júlia. Qualquer coisa, tá? As aulas elas estão ficando no YouTube também. Então, quando eu termino as aulas do dia, né, ou seja, às 10 horas da noite, eu passo essas aulas para o YouTube, que aí quem tiver com problema de conexão, que aí às vezes o Instagram ele é mais instável do que o YouTube. No YouTube você tem a opção de baixar a qualidade do vídeo e fica mais fácil de vocês visualizarem. Então vai estar disponível ali para vocês, tá bom? Então tanto no Instagram por 24 horas ou no ao vivo, né, onde vocês vão poder interagir e tirar as dúvidas, como também pelo YouTube, onde vai ficar lá postada e vocês vão poder assistir quando quiser e quantas vezes quiser, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, tá? Vocês vão poder, né? Esse é um recurso que eu estou disponibilizando para vocês, onde vocês vão poder ali estar assistindo mais de uma vez a aula, até para reforçar, revisar o que foi dado, tá, para vocês. Então, agradeço se vocês puderem também, né, dar uma curtidazinha ali, ativar o sininho, que aí vocês vão conseguir sempre receber quando eu postar vídeos novos, tá? E lembrando que vocês podem também estar assistindo todas as outras aulas que estão sendo postadas, tá, gente? Conhecimento nunca é demais, então se vocês puderem e quiserem, né, é interessante que vocês possam lá adquirir mais conhecimento, tá bom? Boa noite, Simone. Vamos ver se chega só mais alguns alunos pra gente começar, tá bom? Então, na aula passada, estávamos ainda, né, falando sobre a questão da segurança do paciente. Então, hoje a gente conclui essa aula, encerrando o assunto para nossa atividade da próxima semana, tá? Então, já vou explicando agora como vai ser essa atividade, que aí depois vocês
quem assistir a live depois vai entender como que vai ser a atividade avaliativa da próxima semana. Então eu vou enviar um link para vocês, tá? É um link do Google. Não precisa baixar nenhum programa, tá, gente? Vocês simplesmente vão clicar no link. Então vou mandar esse link por e-mail e pelo grupo do WhatsApp de vocês. Vocês vão poder responder por computador, por celular, tablet, qualquer um desses equipamentos poderão ser utilizados para responder a atividade. E aí vocês vão respondendo as perguntas e ao final vocês enviam lá o formuláriozinho de vocês com as respostas, as informações de vocês que vão ter, alguns itens que são obrigatórios vocês preencherem, como por exemplo o nome de vocês. E as perguntas, se você quiser deixar algum em branco, não aconselho, mas se for o caso você vai poder deixar, tá? E aí, ao final vocês enviam. Então, durante o período da aula, na quinta-feira à noite, de 6h30 até as 8h10, esse formulário vai ficar ativo. Quando tiver para fechar o formulário, eu aviso no grupo do WhatsApp ou a gente vão finalizando aí o questionário de vocês que eu vou finalizar. Porque se eu finalizar antes de vocês terem enviado, não vai ser computado ali as respostas de vocês, tá bom? Então não se preocupe quanto à avaliação, vai ser tranquila, tá? Como todas as minhas provas, vocês não precisam ficar agoniados, tá bom? Então na semana passada estávamos falando sobre os protocolos da segurança cirúrgica e agora vamos dar continuidade com o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que por tudo que a gente já viu dentro das nossas aulas, uma das coisas que foram mais cruciais, vamos dizer assim, em relação aos erros, principalmente dentro da enfermagem, foi justamente os erros causados por medicações ou prescrição, uso, administração, algo relacionado a essas medicações propriamente ditas. Então, dando continuidade, protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. As falhas que acontecem na administração de medicamentos contribuem para a falha de segurança do paciente. Como eu já havia dito, sim, Simone está perguntando se a atividade vai ser individual, tá? Então, como eu havia dito, a administração, prescrição e uso de medicação vai ser o principal fator determinante para erros no serviço de saúde. E por isso que é extremamente importante que seja seguida os protocolos ali para a administração de medicação, que hoje em dia a gente conhece como os 9 certos. Isso veio evoluindo, já teve 5 certos, hoje 9 certos, e algumas instituições de saúde já utilizam 13 certos, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, para diminuir a ocorrência dessas falhas, o profissional de saúde ele deve atentar para a verificação dos 9 certos na administração de medicação, que vão ser eles: o paciente certo, onde vai ser imprescindível que a identificação, que a gente já viu anteriormente, que a identificação do paciente ela tenha sido feita de forma correta para que não ocorra chance de outro paciente estar recebendo a medicação de um terceiro paciente. Então, identificando o paciente dentro de todas as informações que existem ali, como por exemplo a pulseirinha de identificação, onde vai ter o nome, data de nascimento, nome da mãe, número de protocolo do paciente. Então, tudo isso você vai identificar se aquele é o paciente certo. Dentro do paciente certo, a gente vai para o próximo item, que é o medicamento certo. Então, o medicamento certo, ele vai ser fundamental para a cura, para
o avanço ali na qualidade da assistência para que o paciente venha a se curar ou melhorar ali suas condições de saúde. A medicação certa, ela deve ser identificada, porque um paciente, por exemplo, ele pode ter alergia a alguma medicação, e se essa medicação não for a que ele pode tomar, né, você pode estar causando ali um risco para aquele paciente. Quem for chegando, gente, não esqueçam de estar colocando o nome de vocês, tá? Boa noite, Luciana. Rose, por favor, coloca teu nome. Rosiane Ferreira. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda a mais uma aula. Estamos dando início aqui à aula de problemas atuais em bioética, tá? Então, vai servir como uma revisão para você, porque você já teve essa aula na terça-feira. Então, além do medicamento certo, né, onde tem que verificar se aquele paciente ele realmente pode tomar aquela medicação é a que de fato foi prescrita para ele, identificar se a dose é a dose correta. Às vezes ocorre, né, durante a prescrição médica, o médico ali acaba colocando uma dosagem errada, ou então a própria letra dele é feita de forma, né, que possa gerar confusão na interpretação de quem vai administrar a medicação. Então, vai ser extremamente importante que sejam seguidos aí a dosagem verificada, e caso ocorra do profissional de enfermagem, né, que iria ali administrar aquela medicação, ele identifique que a dosagem está correta, como por exemplo uma dosagem para uma criança, e aí o médico colocou uma dosagem para um adulto. Então, no momento que isso foi identificado, o profissional, né, que identificou, ele deve ir até o médico e informar para que seja feita uma nova prescrição. Lógico que isso sempre deve ser feito de forma educada, cordial, né, sem que haja conflitos, sem que se crie atritos ali entre os profissionais, tá bom? Então, após a dose certa, a gente vai ter a via certa. Então, os pacientes, né, dependendo dos problemas de saúde que ele tenha, ele vai poder receber medicações por vias diferentes. E existem medicações também que podem ser aplicadas no paciente por vias diferentes também. Então é importante que na prescrição esteja qual a medicação e a via correta que deve ser utilizado para que a dosagem seja feita de forma correta pela via certa. A hora certa é outro ponto importante a ser colocado, porque as medicações elas devem seguir. Boa noite, Rose. Elas devem seguir um horário certo para poder, né, ser administrado ali. Vamos supor uma medicação que ela deve ser tomada a cada 8 horas, a cada 12 horas. Então, o horário certo é que aquela medicação ela deve ser administrada e ela deve seguir. E aí a gente tem que ter atenção também em relação a essa hora certa na interação medicamentosa, tá? Para não administrar duas medicações ao mesmo tempo, onde uma vai poder afetar o funcionamento da outra, como por exemplo, causando ali o aumento do efeito, né, da medicação, potencializando ela, ou então fazendo o contrário, perdendo o efeito, tá? Ou causando ali efeitos adversos também. Então, boa noite, Sheila. O tempo certo. Então, a gente precisa observar muito isso em relação, por exemplo, né, aos antibióticos. Então, existem medicações que elas vão poder
que elas vão, na verdade, né, necessitar de um tempo X para poder começar a fazer efeito no corpo. Então vamos supor que o paciente está tomando um antibiótico onde o tratamento dele deveria ser de 10 dias. E aí só foi administrado para ele 3 dias. Então, lógico que o tempo de administração da medicação não vai fazer com que o efeito esperado seja conclusivo ali, né, em relação à cura e tratamento do paciente. A validade certa, né, então é outro ponto que deve ser observado, onde muitas vezes a gente tem, como até nos vídeos, né, da aula passada que eu mostrei, onde a gente tinha locais de armazenamento da medicação, onde a medicação não tinha rótulo, não tinha a validade, não tinha informações, né, necessárias ali para que os profissionais soubessem se que aquela medicação estava ou não ainda dentro das qualidades necessárias para poder ser administrada. A abordagem certa, então como que você vai chegar no paciente, né, informando ao paciente qual é a medicação que ele vai tomar, a via que ele vai tomar, os efeitos colaterais que ele vai poder ter, né, os sintomas que ele pode desenvolver ali durante a utilização, né, daquela medicação. Vamos supor que seja uma medicação através de soro ali, e também respeitar, né, dentro dessa abordagem certa, o direito de recusa do paciente, tá? Então, o paciente, ao ser informado da medicação que ele vai tomar, cabe a ele, né, ter ou não, autorizar ou não o uso daquela medicação, lógico, se ele estiver consciente. É uma obrigação dos profissionais de saúde informar quais as medicações que aquele paciente, né, da prescrição daquelas medicações para o paciente, e, lógico, através disso, muitas vezes a gente acaba evitando que erros acabem acontecendo, né? Então, eu acho que eu já citei nessa turma uma questão que eu sou extremamente alérgica a medicações, e várias vezes comigo já aconteceu de eu ir ao médico, né, ao hospital, e aí quando, apesar de ter a triagem, eu informar que eu sou alérgica, chegar no médico, na consulta, eu dizer que eu sou alérgica, quando chegava na parte de receber a medicação, primeiro de tudo, nenhum profissional nunca chegou para mim informando que eu iria receber, sempre sou eu que pergunto, e eles chegavam, né, quando eu perguntava, quando diziam ali qual era a medicação, era justamente aquela que eu não poderia tomar. Então, já me recusei várias vezes a tomar a medicação simplesmente porque tinha sido prescrita uma medicação a qual eu tinha alergia. Então, por isso que é importantíssimo vocês fazerem o papel de vocês, né, dentro do exercício profissional da enfermagem, né, e da saúde como um todo. Tá? Vocês podem evitar de causar sérios danos à saúde, né, dos pacientes de vocês. Boa noite, Edinaldo. Então, sigam sempre cumprindo os protocolos, os checklists, porque até vocês mesmos, como até no vídeo, né, aprendendo com os erros que eu mostrei para vocês, se o médico, né, ele tivesse tido a empatia, né, o cuidado, se ele tivesse dado a atenção necessária à paciente e conversado direito com a paciente, ela poderia ter informado que aquela medicação que ela costumava tomar não era através daquela via que ele administrou, né, e aí as sequelas daquela medicação seria ou ela ficar paraplégica ou a morte, né? Então, após a abordagem certa, a gente tem a questão do registro certo, tá? Então, todas as anotações referentes, né, ao prontuário do paciente, a todas as intervenções que foram feitas com eles,
todas as reações que ele porventura teve, todas as medicações que ele tomou, então os horários aos quais ele tomou as medicações, então tudo isso deve ser feito dentro da parte, vamos dizer assim, documental do prontuário do paciente, tá? Isso vai ser uma forma de vocês estarem se resguardando dentro do que estava ocorrendo, né, naquela situação do atendimento. Então, como eu falei, né, houve, né, adaptações e melhorias dentro dos 9 certos. Aí aqui na administração segura de medicamentos a gente teve a evolução dos 6 certos para os 9 certos. Então nos 6 certos só tinha concentração do paciente certo, medicamento certo, via certa, dose certa, hora certa e validade certa. Então com os 9 certos foi acrescentado a questão da dosagem ou da compatibilidade medicamentosa. Tem a validade também, né, deve ser observada, a orientação ao paciente, né, o direito de recusa e as anotações corretas no prontuário. E, como eu disse, cada instituição ela pode sentir a necessidade de, dentro da sua realidade, incrementar esses protocolos de forma a os cuidados, né, as chances de erro acontecer sejam cada vez menores, e aí algumas instituições ampliaram os 9 certos para 13 certos. Lembrando que o que é preconizado pela Anvisa, que é o que pode cair em concurso, são os 9 certos, tá bom? Vou colocar aqui os 13 certos só a nível de conhecimento de vocês. E se vocês puderem colocar em prática também, né, é bom porque é um complemento ali para que se evite os erros na administração medicamentosa. Então, prescrição correta, né, onde deve ser colocado o nome completo do paciente, data de nascimento, número do atendimento, número da prescrição e data atualizada. Então, seriam as informações ali do paciente, onde você conseguiria identificar que ele de fato é ele. Essa data atualizada é importante porque o paciente ele pode no mesmo dia ou com diferenças de um dia ter sido atendido naquele hospital, e aí com essa informação da data atualizada você vai saber qual é a prescrição correta a ser utilizada, né? Porque se você tiver ali no mesmo dia mais de uma prescrição, então com o dia e hora de entrada do paciente, você vai saber qual é a correta. Ou mesmo se o paciente teve alteração de procedimentos a serem feitos com ele, né? Ou alteração de medicação e assim por diante. Então, a identificação do paciente certo, conferindo a pulseira de identificação dele, com o nome completo, data de nascimento, número de prontuário, de protocolo de atendimento, nome da mãe e qualquer outra informação que porventura possa ter, esteja sendo utilizada naquela unidade de saúde. Então, no item 3, a gente tem o medicamento certo, onde cabe verificar atentamente qual medicamento está prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia ao composto. Como eu falei, essa questão da alergia, ela é algo que deve ser levada muito em consideração para evitar que ocorra riscos, né, à saúde e podendo levar até a morte do paciente devido às consequências, né, e até devido à demora no atendimento de um possível choque anafilático, tá bom? Então, verificar atentamente qual medicamento está prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia ao composto. A validade certa, observar a data de validade antes de administrar o medicamento. Boa noite, pessoal que está chegando agora, por favor, coloque, que for da turma, tá? Coloque um nome aqui para eu poder colocar um conferido aqui de quem está assistindo a aula agora, por favor. Então, a validade certa é importante para que não
não corra o risco de você dar uma medicação para um paciente a qual a validade já tenha, né, acabado, e aí o efeito dessa medicação não vai ser aquela esperada. Forma de apresentação certa. Edinaldo já tinha colocado, Alisson também. Então, forma de apresentação certa. Verificar se o medicamento está na sua forma de apresentação correta, como por exemplo, o cloreto de sódio a 0,9% ou cloreto de sódio a 20%. Então, dependendo do paciente, né, da administração que for sendo dada ali, vai poder existir formas diferentes, né, da mesma medicação. Então, por exemplo, a própria diluição daquela medicação. Então, é importante que essa forma e apresentação esteja correta, esteja conferida, para que você não acabe dando uma forma, né, diferente daquela que aquele paciente iria necessitar. Então, dose certa, observar com atenção a dose prescrita, como por exemplo um paracetamol 750 mg, um comprimido via oral de 8 em 8 horas. Boa noite, Elígia. Bom, pessoal, deu uma travadinha aqui. Me informem se voltou para vocês, tá? Deu uma pausa aqui no vídeo. A conexão deu uma falhazinha. Me informem se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor. A gente está aqui na dose certa. Voltou, né? Beleza. Então, a dose certa é verificar se a dosagem, a forma, que no caso aqui é comprimido, a via e o tempo, tá? Então, verificar tudo isso. Então, por exemplo, paracetamol tem de 750, tem 500 miligramas. Existem algumas medicações que elas podem ser administradas por via intravenosa, né, ou por comprimido. Então, identificar, né, verificar tudo isso aqui, a via, a dosagem, a hora, a quantidade, para poder não ter problemas ali em relação à dose relacionada à medicação que deveria estar sendo administrada para aquele paciente. Outra coisa que deve ser observada com muita cautela é a questão da compatibilidade certa, que é verificar se a medicação administrada é compatível com outra que o paciente já recebe, pois existem algumas drogas que não podem ser administradas juntas. Eu até tinha citado sobre isso nos 9 certos, né, onde é extremamente importante verificar aí a compatibilidade entre as medicações, porque se você colocar algumas medicações junta com outras, né, você pode estar potencializando o efeito, inibindo o efeito ou anulando as duas, né, você pode estar causando problemas ali à saúde do paciente. Então, Lidiane está perguntando aqui, professor, esses 9 certos é muito importante, quer dizer, está afirmando, né? Esses 9 certos é muito importante para a vida do paciente, pois um erro medicamentoso pode lhe custar a vida. Justamente, Lidiane, por isso que vocês, né, vão ser responsáveis como futuros enfermeiros, né, vocês vão ter nas mãos de vocês a responsabilidade de evitar que muitos desses erros passem adiante, tá? Então, a administração de medicação, que é uma atribuição de vocês, vai ser uma responsabilidade, né, de conferência de todas essas etapas que a gente está falando aqui, tá bom? Ed Carlos, boa noite. Então, continuando, orientação ao paciente, né? Comunicar ao paciente quando for medicá-lo, avisando qual é o medicamento e via, pois é um direito dele saber o que está recebendo. Então, a gente tinha até citado isso também agora há pouco, onde, infelizmente, na prática, não é isso que a gente costuma ver, né, onde os profissionais eles estão tão atarefados, né, com tantos pacientes para atender,
que muitas vezes fazem as coisas de forma mecânica, e é aí desse jeito, com esse tipo de atitude, que os erros acabam acontecendo. O nono, via de administração certa. Então, observar atentamente qual a via de administração do medicamento conforme a prescrição médica, pois alguns medicamentos possuem diversas vias de administração. Então, a via de administração é algo que já foi citado também, mas vai ser fundamental, pois a gente já viu, né, vários casos de erro, justamente de morte de paciente ou de sequelas devido à via ser feita, né, de forma equivocada. O horário certo, deve-se administrar o medicamento no horário correto para que o tratamento seja mais eficaz, de forma a eles terem aí o tempo, né, de intervalo entre uma dosagem e outra da medicação sendo cumprida, para que possa de fato ter o efeito esperado, o efeito necessário para o corpo daquele paciente se restabelecer dentro daquela patologia que ele está apresentando. O número 11, a gente tem aqui o tempo de administração certo. De extrema importância que o medicamento seja infundido no tempo certo, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer o efeito esperado, como por exemplo os antibióticos, que a gente estava falando agora há pouco. Não adianta você estar dando uma medicação por 3 dias quando ela iria demorar no mínimo 5 para poder começar a fazer efeito. E aí, quando isso acontece, principalmente relacionados a antibióticos, onde não se respeita a compatibilidade e o tempo de administração, a gente pode estar fazendo com que existam superbactérias, né? Se desenvolvam superbactérias ali, onde elas vão ficar resistentes à medicação, e aí vai ser necessário a utilização de uma medicação mais forte para que aquele paciente consiga sair daquele quadro de saúde a qual ele se apresenta. Então, o 12, a gente tem a ação certa. Então, devemos observar se o paciente não irá apresentar uma reação adversa ao medicamento durante sua administração, para que seja atendido o mais rápido possível, caso ele, né, apresente algo incomum em relação ao uso daquela medicação. Então, durante o atendimento àquele paciente, né, a triagem, a gente já comentou isso, o paciente ele deve ser perguntado se ele apresenta alguma alergia medicamentosa. É lógico que o paciente ele não tem a obrigação de saber, ele pode nunca ter tido, e aí como é que ele vai saber se ele tem alergia a determinada medicação? Então, é importante, né, quando for feita a administração, que se observe o paciente, porque ele pode, né, estar ali iniciando um processo alérgico ao qual ele não sabia anteriormente e não havia informado porque não sabia. Então, cabe ao profissional se manter alerta ali quando realizar a utilização colocar, né, a medicação ali para o paciente, para que ele não acabe tendo complicações devido à medicação que foi administrada a ele. E por último, né, dentro dos 13 certos, a gente tem o registro certo. Então é importante que seja registrado no prontuário do paciente o medicamento administrado, com a hora, a dose, a via, e se o paciente apresentou alguma reação durante o tratamento. Porque, como eu falei, dependendo das medicações que você esteja administrando ali, se elas estão sendo administradas juntas, pode ser que o paciente tenha apresentado uma reação ali, né, uma potencialização daquela medicação, e aí só mudando o horário, né, da medicação para que ela não seja administrada junto com a outra, já pode ser o suficiente para aqueles sintomas não aparecerem novamente. E aí eu pergunto para vocês já ouviram falar na técnica
na teoria, na verdade, do queijo suíço? Vocês já ouviram falar nisso aqui, na teoria do queijo suíço? Quem já ouviu falar, o que seria isso? Vou aguardar aí vocês responderem. O que é que vocês acham que seria essa teoria do queijo suíço? Então, Júlia disse que já o que seria, Júlia. Quem já ouviu falar pode aí complementar sua resposta explicando o que seria essa teoria? Aí, gente. A Heloísa não ouviu falar. Só tem 2 pessoas assistindo a aula, que o resto não se manifesta. Fizeram o quê? Ligaram o computador e o celular e foram embora, foi? Hein, gente? Tamires, seja bem-vinda. E aí, gente, o que seria essa teoria do queijo suíço? Alisson também não conheceu. Luciano também não. Mais alguém? Luciano está dizendo que nunca ouviu falar. Então vamos lá. Vamos entender. Simone também não. Vamos entender então como seria essa teoria, tá? Então essa teoria ela faz uma analogia, tá, com o queijo suíço. O queijo suíço, como vocês podem observar aqui, ele é cheio de buraquinhos, tá? E aí, dentro dessa teoria, dentro dessa analogia, o que é que ele faz? À medida que um erro acontece, seria o equivalente a esse erro atravessar uma barreira. E aí isso vai acontecendo. Se o erro vai sendo propagado, né, ele não vai sendo identificado e interrompido, então ele conseguiu passar por todos os buraquinhos ali sem nenhuma interrupção. Então, nessa teoria que faz analogia ao queijo suíço, para que um erro aconteça, diversas barreiras precisam ser quebradas e os erros alinhados, ou seja, os buracos do queijo. Então a gente teria o seguinte, né? Com essa analogia a gente teria o início aqui da prescrição médica. Boa noite, Samuel, seja bem-vindo, aluno do P9 de enfermagem. Então a prescrição médica, a gente vai ter o erro de via, dose, frequência ou medicação prescrita. E aí, se o médico ele cometeu esse erro, os demais profissionais poderiam identificar, como por exemplo, o profissional da enfermagem que recebeu essa prescrição e vai fazer a administração, tá? Mas a gente tem outro ponto aqui, que é a dispensação. Então, o erro no envio do medicamento da farmácia para a enfermaria. Então, se a farmácia também não foi capaz de identificar que aquela prescrição havia sido feita de forma errada, então ele já conseguiu passar 2 barreiras. Então, a gente tem mais uma barreira aqui, que é o armazenamento. Então, medicações parecidas guardadas juntas pode fazer com que, na hora do profissional pegar aquela medicação, ele pegue a errada, quando ele não vai prestar atenção no rótulo, né, e ler se realmente aquela medicação é a qual o paciente vai necessitar. Lembrem-se que tem muitas medicações que elas ficam em frascos iguais, tá? Então o rótulo, a leitura do rótulo vai ser extremamente importante para que
a medicação seja feita de forma correta. E por último, a gente tem a administração, seria o profissional distraído, né, que não conferiu os 9 certos, e aí a gente conseguiu ultrapassar todas as barreiras, provocando um acidente que pode causar sequelas ou mesmo a morte daquele paciente. Então, o protocolo de prevenção de quedas de paciente, né? Então, a hospitalização pode aumentar o risco de queda quando os profissionais eles não estão capacitados, não estão concentrados, não estão fazendo suas atividades da forma que deveria estar sendo feita. E aí, tudo isso junto, né, a desatenção, o descuido, a irresponsabilidade, pode estar fazendo com que os pacientes eles corram o risco de sofrer uma queda dentro do serviço de saúde, muitas vezes provocadas pelos próprios profissionais. Por isso, algumas intervenções podem ser implementadas para preveni-las, como, por exemplo, avaliar os riscos de queda, agendar os cuidados de higiene pessoal, entre outros cuidados. Então, dentro de cada situação, é necessário que seja avaliado quais seriam as chances daquele paciente sofrer uma queda, né? Sofrer um acidente. Então, dentro disso, avalia, identifica quais são as estratégias necessárias para que essa queda não se concretize e todos os cuidados tenham que ser colocados ali, né, de forma imediata, para que os pacientes não acabem comprometendo sua saúde devido a um erro da assistência. Agendamento dos cuidados de higiene pessoal é necessário, né, principalmente para aqueles pacientes que estão com a maior debilidade, né, onde eles estão acamados. Então, a higiene pessoal vai ser realizada pelos profissionais de saúde. Ele não vai ter condições de tomar banho sozinho, né, de se levantar, ir ao chuveiro e fazer a sua higiene pessoal. Então, os cuidados, né, em relação à mudança de decúbito desse paciente para poder fazer essa higiene, é necessário colocar barreiras ali de contenção, né, ter situações ali onde você evite que ao virar o paciente, aquele paciente possa cair da cama ou da maca. Outra situação, né, diferente de um paciente acamado que não esteja totalmente ativo, é a situação oposta, a de pacientes onde eles estão totalmente ativos, né, mas vamos supor, saiu de uma cirurgia, algo do tipo, acabou o efeito da anestesia e a pessoa fica meio desorientada e aí pode querer se levantar, né, sem ter muita noção de onde ele está e acaba caindo da cama ou da maca também. Então, é importante, né, que se façam medidas de contenção necessárias, isso aí vocês sabem muito mais do que eu, né, que já pagaram aí as disciplinas relacionadas a esses cuidados, e isso deve ser colocado em prática também. Então, só para citar o exemplo, não lembro se eu falei nessa turma, eu sei que eu falei na da manhã. Lidiane, a questão de lesão por pressão a gente vai falar já, tá bom? É o próximo slide. A gente primeiro tá nas quedas para depois falar da lesão por pressão. Sim, um conhecido meu sofreu um acidente grave de moto, ele e a esposa. Como a pancada dele foi mais na cabeça, levaram ele, né, imediatamente no hospital para fazer a tomografia ali, para ver se tinha tido traumatismo craniano. Ela teve lesões muito mais sérias, né? Ela teve fratura exposta no joelho, no braço, até hoje, né? Ficou com sequelas disso. Mas ele, por ter sido na cabeça toda pancada, então deram prioridade para ele, foram levar ele para fazer a tomografia, fizeram lá, ele não tinha apresentado nada, né, em relação a traumatismo craniano. E aí, ao sair da sala do exame de imagem, foram mudar ele, né, de maca, e aí os profissionais, né, que estavam fazendo isso, os maqueiros, simplesmente derrubaram ele. Ele caiu de cabeça no chão.
E aí tiveram que levar ele, Rosilma, boa noite, tiveram que levar ele novamente para fazer uma outra tomografia, onde foi identificado que agora ele tinha tido um traumatismo craniano, né? Então ele conseguiu se salvar de um acidente grave de moto, e aí no atendimento à saúde simplesmente, né, não tiveram os cuidados necessários e comprometeram ali a integridade física, a saúde dele, né, com essa queda. Então é fundamental, é de extrema importância que todos os profissionais eles estejam atentos, que tenham cuidado em qualquer atividade as quais vocês forem realizar, né? Todos os profissionais de saúde, lembrem-se que vocês trabalham em equipe e vai ser justamente essa equipe trabalhando em conjunto e identificando possíveis erros, porque nós somos humanos, né? Nós somos suscetíveis a cometer erros, então isso pode acontecer, mas no momento que a gente está com a equipe unida, com a equipe que sabe trabalhar junta, então um pode visualizar que o outro iria cometer uma falha e chama atenção antes, né, daquela falha ser colocada em prática, e aí você com isso, né, salva aí o paciente de apresentar problemas sérios em relação a uma assistência prestada de forma inadequada. Então, algumas pessoas já falaram aqui, Jesus, Ave Maria, coitado, né, em relação ao meu conhecido, graças a Deus hoje ele está bem. Lidiane dizendo verdade, professor, em relação ao trabalho em equipe, né, tem que ser realizado de forma eficaz, tá? Deixem dessa questão de picuinha, de intriga. Quando vocês estiverem trabalhando no ambiente, né, laboral de vocês, seja no hospital, numa unidade de saúde, numa unidade básica, numa clínica particular, seja lá onde for, vocês, quando entrarem ali, vocês são profissionais. Então esqueçam que você tem um problema pessoal com fulaninho que está trabalhando ali com você. Ali vocês são profissionais e vocês devem prestar a melhor assistência possível para aqueles pacientes que ali estão buscando ajuda. Então a gente está dizendo aqui, imagina o trauma desse rapaz. Pois é, não é um rapaz, é um senhor, né, mais sério ainda. Mas o trauma, a preocupação maior foi com a esposa dele. Como eu disse, até hoje ela ficou com sequelas. Ele ficou bem, sem problema nenhum, mas ela até hoje, né, não ficou sem a mobilidade do joelho, usa uns instrumentos na mão para poder manter a mão aberta. Ficou bem séria a situação dela. Gente, estamos entrando aqui em 48 minutos de aula, então eu vou fazer o seguinte, para a gente não parar, tá, o raciocínio e continuar. Então vamos encerrar essa parte da live agora, tá bom? E logo em seguida eu inicio novamente pra gente dar continuidade à aula, tá bom? Entrou aqui Jailene, boa noite. Laninha, seja bem-vinda. Então Jailene, ok. Sim, Jailene, eu tava comentando agora, eu tô encerrando a aula não, tá? Esse pedaço da live agora, tá bom? E aí vocês entram na live que eu vou iniciar logo em seguida, certo? Pra gente não... Já anotei, já não seu nome. E aí vocês entram novamente, tá bom? Pra gente dar continuidade, pra poder seguir no raciocínio, pra não interromper no meio da explicação. Porque às vezes acabo me empolgando aqui na fala, não presto atenção no reloginho, quando vê a live acaba do nada. Quando eu vejo foi justamente o tempo. Tá bom? Então vou encerrar e aí vocês reiniciam. Obrigada, Jaline. Tá dizendo aqui que eu sou amor. Há controvérsias, mas tudo bem, eu aceito. Alguns alunos discordam de você, Jaline.
Tchau, tchau, gente. Até já. Depende, né? Cada um tem sua visão. Até já, vamos encerrar para começar de novo.